Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. O meu nome é Claudinei e hoje vamos falar tudo sobre ceras. O nosso entrevistado de hoje será o Luiz Fernando, diretor de operações da EasyClear. Tudo bem com você, Fernando? Se apresenta um pouco para a gente. Ah, vou bem sim, graças a Deus vamos muito bem. Claudinei, meu nome você já disse, Luiz Fernando, eu trabalho no segmento de limpeza profissional há cerca de 30 anos aproximadamente, e hoje eu opero aqui o trabalho da EasyClear, desde a operação ligada a vendas, as operações de logística, aquisição de mercadoria, ou seja, toda essa operação aí fica sobre a minha pasta, digamos assim, né? É um prazer estar aqui junto com você hoje para desenvolver esse assunto aí sobre tratamento de piso, ou mais especificamente sobre ceras acrílicas, né, que nós vamos falar. Obrigado pela oportunidade. Então vamos à primeira pergunta. Por que devemos usar a cera acrílica? Olha, a cera acrílica, eu gostaria até de sintonizar um pouco mais. Tem muita gente que chama essa cera acrílica por outros nomes, né? Cera alto brilho, cera líquida, cera acabamento, cera impermeabilizante, são muitos nomes utilizados, né? Que convergem todos para o mesmo tipo de produto. A cera acrílica, que é o nome que você resolveu dar utilização, ela deve ser utilizada para proteção dos pisos que são enceráveis. Então nós temos pisos que podem receber cera e outros que não. Os que podem receber a cera, hoje a preferência está nesse tipo de cera, que varia-se muito de qualidade, de outros aspectos, que talvez a gente desenvolva aí durante o nosso bate-papo, mas ela é uma cera que, via de regra, ela tem um brilho sozinha, ela tem um brilho sem a necessidade de uma enceradeira para aumentar o brilho dessa cera. Então, em resumo, proteção aos pisos, e a depender da cera, ela confere outras características para as pessoas que estão andando sobre a cera. Ela pode conferir, inclusive, um aspecto interessante que é não derrapar, né, no piso. Então, tem tanta coisa, né? Tem ainda a questão da aparência do ambiente, a facilidade de limpeza do piso. Nossa, a cera, além de proteção, ainda confere todos esses benefícios aí para quem está utilizando o ambiente, e ainda facilita bastante o dia a dia de quem está limpando aquele ambiente, Claudinei. Acho que eu me estendi um pouco, mas eu procurei dar um panorama geral aí, tá bom? E como a cera funciona dentro do processo de limpeza? Ah, tento. Olha, primeiro eu gostaria que você entendesse que ela funciona no piso formando um filme, sabe, Claudinei? Depois que você tem o piso preparado e já pronto para receber essas camadas de cera, ela é líquida, e depois que você passa essa cera sobre o piso, seca-se o líquido e forma-se um filme, para você entender bem, como se fosse um plástico, né? Acho que isso é a maneira mais clara de explicar. E na limpeza, eu acho que ela funciona como uma aliada na limpeza, porque se ela confere uma proteção extra ao piso e facilidade na limpeza, pisos encerados, reforço, aqueles que podem ser encerados, né? Todos os pisos encerados, eles contribuem muito com a equipe da limpeza, porque fica fácil limpar, né? Você tem detergentes, equipamentos apropriados, e com facilidade imensa você consegue fazer uma limpeza. Acho que é assim que ele contribui com a limpeza. Aproveitando esse gancho, qual o melhor tipo de cera e por que ela é o melhor? Hum. Olha, o Claudinei, eu tenho assim nas operações de atendimento ao cliente que o melhor produto para o cliente, e a cera é um produto que está na categoria de material de limpeza, que é uma das forças da nossa empresa, é aquele que atende a demanda do cliente. Então, se o cliente quer uma cera que facilite muito a limpeza do ambiente, ela deve conferir uma facilidade na limpeza. Se o cliente está procurando uma cera que seja antiderrapante, que ninguém escorregue, ela deve conferir isso. Se quer uma cera que deixe o ambiente mais bonito, com asseio melhor, ele deve conferir isso. Se ele quer uma cera
que ele quer colocar essa cera e tirar com facilidade, que ela não complique a vida dele na hora de remover essa cera, ela tem que conferir. A melhor cera, no meu ponto de vista, é aquela que entrega tudo aquilo que o cliente quer. Então, cera tem muitas características e algumas delas são antagônicas, né? Você tem uma característica de resistência ao detergente, por exemplo, que é utilizado na lavação diária da cera. Mas quanto melhor é esse índice de resistência ao detergente, talvez ela seja mais difícil de sair. Então, a técnica de cera é uma técnica complexa. Eu diria para você que só grandes empresas do mercado é que têm a capacidade de entregar um produto bastante completo para os clientes, Claudinei. É isso. E qual o processo correto no momento da aplicação de uma cera? Olha, a gente poderia dividir em dois momentos. Um deles é quando eu estou aplicando essa cera acrílica, essa cera líquida ou acabamento durante um tratamento de piso, que é quando eu vou remover toda a sujidade que existe naquele piso e aplicar um tratamento. O tratamento ele é composto, além dessa pré-limpeza, ele é composto por um selador que vai proteger o piso e depois, na sequência, eu venho com a cera. Então, esse é um momento de aplicação dessa cera ou desse acabamento, no tratamento de piso. E o processo é esse: remoção de sujeiras, aplicação de um selador e depois o acabamento, que é exatamente a cera. Nesse caso, eu ainda reforço que existem, na linha de muitas empresas, inclusive da IG Clear, um outro tipo de cera que ela é 2 em 1. Então ela faz o selador e o acabamento ao mesmo tempo. Também uma cera muito utilizada, digamos assim. Então, esse é um processo. O outro processo de aplicação da cera é quando eu estou recamando, ou seja, quando eu estou melhorando ou devolvendo aquele tratamento de piso uma aparência melhor do que ele tinha antes. Então, é o que eu diria que faz parte da manutenção, Claudinei. Então, a cera, nesse momento, deveria ser lavada e limpa profundamente, e aí, depois, com isso, uma nova aplicação. E o número de camadas vai depender do objetivo que o cliente quer conquistar ali. O número de camadas ele pode variar tanto no tratamento quanto agora na manutenção, né? E existem outras metodologias também que as ceras têm até outra conotação, outro nome, chamadas de ceras high speed ou ultra high speed, que são ceras que são aplicadas em outros sistemas com auxílio especialmente de manutenção de polidoras de alta velocidade, que ajudam em muito no processo de restauração e melhora da performance desses tratamentos de piso. Bom, expliquei muitos aspectos, espero ter colaborado um pouquinho aí com essa pergunta sua. E as ceras podem ser usadas em qualquer ambiente ou tem ambientes principais para serem utilizadas? Eu diria para você que todo ambiente que quer ter uma limpeza bem caprichada no seu piso, que quer conferir segurança para o seu cliente ao andar, para não escorregar, e quer transmitir um ambiente com grande nível de asseio e higiene, deve usar uma cera. Então qualquer ambiente pode usar. Um hospital usa cera, uma indústria usa cera na sua produção, um barracão usa, um pequeno escritório, uma pequena clínica, uma grande, todos esses ambientes usam. O que mais vale mesmo é saber se o piso pode ou não ser encerado, né? Existem pisos que são porosos e para esses a cera vale a pena, e para os pisos não porosos, aí não vai valer a pena a cera, a gente vai ter outros procedimentos de limpeza aí, tá bom, Claudinei? Aproveitando esse gancho, para qual segmento a cera é imprescindível? Olha, é imprescindível, como você me perguntou um pouco na questão anterior, para todo ambiente que quer conferir aquelas características que a gente acabou de falar. Mas a gente não deve abrir mão de cera, especialmente nos pisos que são enceráveis, que são porosos, porque se eu tenho um piso poroso na minha empresa e eu não aplico a cera, Claudinei, como um concreto, por exemplo, a dificuldade de se limpar esse piso vai ser imensa. Sendo assim, a equipe de limpeza precisa ser aumentada, eu preciso gastar maior volume de água, eu preciso gastar maior volume de detergentes, limpadores, equipamentos. Então, se eu não uso, a conta vem, de alguma maneira. Exceto se eu não me preocupar com a qualidade na limpeza. Aí, digamos assim, se você não tem nenhum objetivo, aí tanto faz a resposta, que eu sei que não é o caso aí dos seus clientes, né? Aí do seu blog, do seu podcast.
Então eu acho que os segmentos são esses onde a limpeza é imprescindível. É, uma indústria que tem um piso, vamos supor assim, de epóxi, ao encerar um piso, confere características ainda melhores no epóxi. Por que não encerar? Estamos ali com a possibilidade de encerar. A área de saúde, como hospitalar, que eu mencionei um pouco atrás, precisa de um piso bastante protegido para facilitar a limpeza. Então, se o piso dela é um piso encerável, também recomendo. Então, para todos os ambientes que precisam de cuidar do asseio, da higiene, da saúde das pessoas, eu recomendo, viu, Claudinei? E qual a importância do uso do selador antes da aplicação da cera? Ah, perfeito. Digamos assim, como eu comentei com você um pouco antes, existem ceras que são dois em um, que são seladores e ceras ao mesmo tempo, ou seladores e acabamento, como eu disse, e outras que são apenas a cera. A sua pergunta nos remete para esse tipo de cera. Então eu devo explicar para você claramente o seguinte: por que existe uma cera 2 em um e uma outra que não é 2 em um? É simples. Uma cera que foi feita exclusivamente para ser cera, para ficar por cima e receber todo o trânsito exclusivamente, ela geralmente, via de regra, oferece características de maior resistência ao trânsito. Portanto, se eu preciso de alta resistência e uma alta performance, eu vou usar o melhor acabamento, a melhor cera possível. E às vezes, ao colocar um selador embaixo dela, nos pisos onde o selador se faz necessário, eu melhoro a performance dessa cera. Sendo assim, essa seria a vantagem de ter um selador. Além de selar o piso, proteger ainda mais o piso, ele melhora a performance daquilo que está em cima. E o selador ele tem um alto índice de penetração no piso, né? Então ele vai preencher toda a porosidade do piso, como é o caso que você está vendo nesse gráfico aqui que a gente está apresentando nesse blog aqui agora. Deu para entender bem, mais ou menos olhando ali? Sim, até me surgiu uma outra É. dúvida, caso seja aplicado apenas o selador. Como funciona a questão da proteção do piso? Ah, se eu tiver apenas o selador, pensa bem, o selador foi feito para proteção, alto índice de penetração no piso e para receber a cera. Então, se eu tiver um piso entregue apenas com o selador, mas isso fizer parte de um processo de tratamento de piso, aonde daqui uns dias ou em poucas horas eu venho e aplico a cera, até aí tudo bem, Claudinei. Mas se eu aplico um selador e entrego ele como acabado para depois o trânsito total de um shopping, de um supermercado, um hipermercado, um hospital, que assim seja, eu não estou entregando o melhor tipo de produto possível, porque o selador não foi feito para receber o trânsito sobre ele, né? Não sei se eu fui claro. Ele foi feito para selar o piso. Então, o correto é você aplicar depois um acabamento chamado cera em cima dele. Acho que é isso que a gente teria que colocar para você. E para as empresas que não possuem um grande time de limpeza, é indicada a utilização de alguns equipamentos de maior valor agregado? Eles vão ter bons resultados no processo de limpeza? É. Olha, no processo, tanto no processo de limpeza da cera ou processo de limpeza de um ambiente, o time pequeno, ou seja, de baixo nível de especialização, eu acho que se a empresa consegue investir num equipamento que facilite a vida desse profissional, ele ganha muito, porque a qualidade melhora. Então, tudo tem que ser equilibrado, né? Eu acho que não adianta a gente ter o melhor e o mais completo equipamento do mundo para um operador só, ou dois, ou coisa e tal. Então, acho que não adianta, acho que a sabedoria diria que a gente tem que ter as coisas mais equilibradas. É, existe tanto equipamento hoje, Claudinei, tanta cera, é, detergentes potentes, práticos, sistemas de limpeza e tudo mais, que eu diria para você, existe equipamentos e produtos simples para equipes pequenas, sim. E existem aqueles equipamentos e produtos um pouco mais complexos para aquelas equipes altamente profissionais. Então, o mercado tem essa dualidade, seja uma equipe pequena, uma equipe grande. E não é obrigatório você ter uma equipe imensa para você fazer esse trabalho, digamos assim, de limpeza rodar da melhor maneira possível. Né? Então, acho que você tem, sim, grandes possibilidades de desempenhar com equipamento simples, viu, Claudinei? Além da cera, quais outros produtos são indispensáveis para um processo de limpeza efetivo? Tem algum produto para aquelas empresas que buscam melhor custo-benefício? Ah,
Olha, você sabe que você fez uma pergunta interessante, porque a gente falava até agora de cera, 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 e aí, né? Eu preciso manter essa cera. Claudinei, se a gente fizer uso de produtos inadequados, como produtos muito alcalinos, ou produtos ácidos, ou produtos desequilibrados, ou ainda produtos que tenham alto índice de corantes, por exemplo, produtos que espumam muito, ou que não limpam eficientemente, tudo fica desequilibrado na limpeza. O que acontece? Eu acabo estragando o filme de cera que tanto demorou para eu aplicar e deixar ele bonito, ou eu pinto essa cera com um produto com corante, ou eu deixo resíduos e deixo o piso embaçado. Então, tanta coisa ruim pode acontecer, Claudinei, que a pergunta é boa. Por exemplo, hoje na linha aqui da nossa empresa, nós não pensamos duas vezes antes de recomendar o melhor produto para ambiente de uma maneira geral. Um produto limpador geral à base de peróxido de hidrogênio ativado, que é uma grande novidade no mercado, o nome dele é Garra Oxiativo, é um produto de altíssima performance, podendo ser utilizado dentro de lavadoras automáticas, de mops, sistemas de spray clean e assim por diante. É lógico que se eu tiver piso com alto nível de graxa ou gordura, às vezes eu preciso ajustar um pouco a taxa de diluição desse produto, diferentemente se a limpeza for muito levinha. Então, se eu tiver um shopping numa área comum, digamos, de restaurante, a limpeza precisa ser mais concentrada, uma limpeza mais pesada. Se for numa área de lojas, talvez a limpeza possa ser um pouco mais leve. Bom, mas isso é assunto talvez para um outro capítulo, onde a gente poderia falar de um planejamento de limpezas em ambientes grandes, como shoppings, hipermercados e tudo mais. Mas a resposta é sim, um produto adequado equilibra bem isso, viu, Claudinei? Então, obrigado, Fernando, por esclarecer as nossas dúvidas. Espero que tenha sido um ótimo podcast para todos os ouvintes e quero agradecer pela audiência de todos. E gostaria de agradecer também, Fernando? Sim, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui falando para a sua audiência, pelo que você me contou, vamos usar um termo popular, tá bombando, né? Você me disse que esse podcast que você fez sobre cera teve uma interação bastante grande na tua empresa, você recebeu e-mails, você recebeu WhatsApp e tudo mais, pedindo, né? Foi praticamente um episódio criado aí pela sua audiência e que te surpreendeu, né? Você falou que começou de uma maneira suave e agora está crescendo o seu canal do podcast. Tem que agradecer a tua iniciativa e agradecer a nossa empresa pelo excelente trabalho que você vem prestando aí para a gente no departamento de marketing, inovando mais uma vez aí com o podcast. Tá bom, Claudinei? Muito obrigado e até a próxima.